RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, gente! Mais um dia lindo aqui no Virou Moda. Já tô contando com vocês, acessando as redes sociais, nosso Facebook. Fica ligado que a gente tá ao vivo, dá pra deixar comentários e eu vou dar spoiler, hein? Hoje vai valer a pena. A gente vai trazer dicas aqui para ajudar a mudar a mentalidade, a postura, de repente mudar até a sua vida, hein? Vamos ficar ligados, sabe por quê? A gente tá com dois coaches no sofá. A começar pela Ana Slaviero, que tem uma história pessoal incrível. Ela foi freira por 25 anos e aí tomou coragem de romper com a realidade dela, mudar totalmente de vida e hoje ela é coach de carreira. Aliás, provavelmente inspirada na sua própria história, né? Então, fica ligado porque vai ter muita coisa boa para quem está interessado em fazer essa transição. E a gente também está aqui com o empresário, escritor, palestrante, coach, o Paulo Guerra, que tem uma metodologia própria para coach de vendas. Vai contar como é que funciona isso, claro, para te ajudar a vender muito mais e vai nos explicar o que é mindset, de que forma essa evolução aí no mindset pode também te auxiliar a conquistar aquilo que você quer. Ah, ficou curioso, né? Porque eu tô curiosa, eu quero saber tudo desses dois. Então vamos lá começar esse programa de uma vez. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Tô super curiosa porque assim vocês têm muito conteúdo para dividir com a gente. Tenho certeza que o povo lá também tá só esperando para ouvir as histórias de vocês e essas dicas que com certeza valem muito. Bom, Ana, quando me falaram de ti, né, eu logo disse que era ela no programa. Freira por 25 anos, conseguiu dar uma virada incrível e hoje é coach. Inclusive, a gente tá aqui com o livro da Ana, ó, deixa eu mostrar, tá? De freira a coach. A primeira pessoa que se manifestar aí nas redes vai levar esse livro aqui com uma história de inspiração, né, Ana? Como é que foi isso? Vai ter que dividir conosco. É um prazer poder dividir, até porque a minha história ela pode inspirar muitas pessoas e esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Então, eu nasci em Ilópolis, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, há 51 anos atrás, então eu estou dizendo que eu tenho 51 anos hoje. E naquela época estudar, né, buscar conhecimento não era que nem é hoje com facilidade. E eu sempre tive gosto por estudar. Quando eu descobri a leitura, comecei a ler, nossa, me encantei com aquilo. Minhas primeiras brincadeiras foram brincadeiras de ser professora. E assim despertou a vontade de querer estudar, mas não tinha aquelas condições. No interior do Rio Grande do Sul, na roça, né, os meus pais eram agricultores, eu era a filha mais velha, eu tinha que trabalhar na roça. E depois vieram meus irmãos, eu tinha que cuidar dos irmãos. E aí eu queria continuar meus estudos, aí era a quinta série, sexta série na cidade, e eu queria, assim, quebrar aquela situação da minha vida, mas eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. E aí meus pais eram católicos, eu ia para a igreja e via as irmãs católicas na igreja dando catequese, cantando, e aquilo me encantava. Eu quero ser irmã, e aí foi aos 14 anos que eu decidi pedir para os meus pais, eu quero ser freira, eu quero ser irmã. Foi bem difícil porque meus pais não aceitavam, eu precisava continuar trabalhando, e aí, bem teimosa no sentido assim, quebrando já o paradigma, fui para o convento com 14 anos, fiquei dos 14 aos 38 anos de idade, fiz toda a formação religiosa na instituição religiosa, aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, profissão perpétua, e ali eu estudei, fiz minha formação acadêmica, fiz a formação em graduação em administração, em enfermagem, já tinha pós-graduação, então foi muito trabalho, muita dedicação. Não significa que eu não estava feliz, eu estava feliz.
né? Quando eu descobri, aos 38 anos de idade, que eu fui, digamos assim, impactada no sentido de que a congregação, você faz votos de pobreza, obediência e castidade. Minha maior dificuldade era aceitar a hierarquia, né? Aceitar as ordens, porque eu estava na época, em 2005, eu era diretora de um hospital por 9 anos, eu administrei um hospital, e a superiora chega e diz para mim, a partir de agora, no ano seguinte, 2006, você vai ser transferida para um lugar que eu não tinha nem noção, dar catequese, fazer pastoral. Isso não é para mim, eu não quero isso na minha vida. Eu me dei conta que profissionalmente eu tinha chegado no limite e que eu poderia buscar algo a mais, não na congregação, mas fora dela, e eu teria que sair daquela zona de conforto, onde a congregação me proporcionava estabilidade, segurança. E eu decidi sair, foi uma ruptura abrupta, foi uma semana, não tive planejamento. Nossa. Eu decidi sair, né, sem um planejamento, sem nada, mas voltar para minha cidade. E aí? Você rompe, a mudança dói, ela te traz dor, ela te traz vergonha? Claro, eu fiquei envergonhada. O que as pessoas vão dizer de mim? O que elas vão falar? O que eu fiz? E ela te traz medo? Claro que eu tive medo, óbvio que eu tive medo, mas eu tive consciência de que eu tinha um potencial, que eu poderia explorar esse potencial, e eu decidi sair da instituição religiosa. Sou muito grata à instituição religiosa porque aprendi muito, tive muitos aprendizados relacionados ao desenvolvimento humano de pessoas, espiritualidade, então isso eu aprendi muito e muito conhecimento. Saí, decidi vir para Porto Alegre, uma cidade que, para mim, mesmo que eu já tivesse morado em Porto Alegre, mas eu não tenho familiares aqui em Porto Alegre, não tinha nada. E aí o meu recomeço, onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu não tinha rede de contatos, relacionamentos aqui? Então foi muito difícil. Onde é que eu vou? Primeiro é uma lembrança assim, eu tenho uma tia que mora em Viamão, eu liguei para ela e disse, tia, eu tô saindo. Eu preciso mudar minha vida. Ela me acolheu, foi meu primeiro recomeço e comecei a buscar emprego. Como eu tinha toda uma formação na área de saúde, mais de 30 anos na área da saúde, como enfermeira, como administradora, eu comecei a buscar, né, na área da saúde como enfermeira, porque a área da saúde ela tem algumas peculiaridades, ela é em alguns aspectos muito fechada na área de gestão. E o meu primeiro emprego foi como enfermeira, mas antes de conseguir o meu primeiro emprego, né, eu saí em janeiro de 2006, eu demorei 4 meses, eu recebi muitos nãos, eu fiz muitas entrevistas de emprego recebendo nãos, e o desespero batia porque eu não tinha dinheiro, eu estava numa situação difícil da minha vida, né, eu decidi morar no centro de Porto Alegre, porque eu tinha digamos assim, uma quantidade irrisória de dinheiro naquela época, mas eu me mantive por 4 meses, pagando aluguel. E quando eu recebi um sim, né, eu comecei a trabalhar num bloco cirúrgico aqui da capital, no Mãe de Deus Center, e foi difícil, porque a minha mentalidade era uma mentalidade de freira, numa instituição com regras, com padrões, e eu estava vindo para uma outra realidade. Uma diretora de um hospital cai no chão de fábrica como enfermeira de bloco cirúrgico, que era totalmente diferente. Claro que eu tinha formação como enfermeira, mas eu não tinha tanta prática como enfermeira, então foi um recomeço diferente. Me contrataram para gerar resultados, e eu amo desafios, eu amo mudanças, e eu fiz isso, mas paguei um preço por isso. E hoje eu entendo, e a minha grande mudança ela começou a vir em 2009. 3 anos depois eu tive uma grande mudança de mentalidade quando eu conheci a programação neurolinguística, fiz o meu primeiro curso de programação neurolinguística no Practitioner. Aí eu me dei conta que novamente eu precisava mudar. Eu estava no lugar errado porque eu estava infeliz. Eu saí por uma questão profissional da instituição religiosa e me dei conta que eu não estava feliz. Eu estava trabalhando, tinha horário, tinha isso, mas eu continuava trabalhando demais. Eu não me dava conta que eu tinha uma outra vida, uma outra realidade. E não me dava conta também que eu era uma mulher. Eu precisava me redescobrir como mulher, não só como profissional, mas eu era um ser humano. E aí começou a grande mudança, né? Eu costumo dizer que em 2009 começou a minha mudança de mentalidade e a partir disso vieram muitas outras mudanças, porque eu me permiti, eu era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, muito exigente, muito rígida, né? Porque a instituição religiosa acaba te bitolando um pouco, não porque ela quer, porque a estrutura é dela, né?
E aqui fora é diferente, a realidade é diferente. E aí eu tive que reaprender, eu tive que ter muita resiliência, me readaptar a muitas coisas muito diferentes na minha vida. Valeu a pena? Nossa, valeu a pena, porque está sendo um grande aprendizado e eu estou muito feliz hoje. Não, é incrível porque, como a gente estava falando antes, não é só uma mudança de carreira, né? É uma mudança de realidade. Para quem está de fora, ainda que sim, tu tenha estudado, tu trabalhasse, a sensação que fica é que tu estava dentro de uma bolha e que tu tem que aprender, ou aprender, no caso, porque tu foi para lá super jovem a se relacionar, a entender como é que é a crueza, de repente, do mercado. E como é que tu vê, Ana, essa tua experiência que é tão diferenciada, de que forma ela te auxilia hoje no teu trabalho? Então, e isso eu saí em 2006, aí eu, digamos assim, vários anos como enfermeira, como administradora, eu passei por várias questões de trabalho, né, nesse período de 12 anos. Em 2014, aí veio a grande situação da minha vida, onde eu fui demitida de uma instituição, né, eu passei por um processo de demissão novamente, e que isso me causou, digamos, algo na minha cabeça assim, puxa, eu tenho que recomeçar de novo. Né? Eu não tinha um planejamento de novo. E 2015 é que veio o coaching a recém. Então, eu fiquei um ano tentando me encontrar. E quando eu me encontrei no coaching, por isso que eu escrevi o meu livro, porque eu realmente encontrei meu propósito de vida, eu me dei conta que toda a minha trajetória de vida, desde os 14 anos de idade, ela foi muito dedicada e focada nas pessoas, né? Contribuição, amor ao próximo. Então, tudo isso tinha um legado. E fazer essa transição, essa mudança, eu poderia ensinar as pessoas. E eu posso ensinar as pessoas a como enfrentar os desafios da mudança. Ah, a mudança tem dor, os mobilizadores da mudança. A dor é um mobilizador da mudança. Eu senti dor quando eu saí da instituição religiosa. Claro que eu senti dor, mas eu superei. Eu senti medo. Claro que eu senti medo, mas eu superei. Eu tive coragem, que não é ausência de medo ter coragem. E tive vergonha? Tive. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer? Tive, mas eu fui lá e superei. E a consciência de que eu queria ser feliz. Eu queria ser mais feliz, eu queria encontrar o meu dom, o meu propósito, me conectar com a minha essência. E hoje eu faço exatamente isso com as pessoas, ajudo elas a encontrarem um trabalho que elas amam, que elas querem, a se sentirem felizes, e não tem idade. Não são as condições que as pessoas vivem, são as decisões que elas tomam que mudam a vida. Não foram as minhas condições, porque eu não tinha recursos quando eu recomecei, eu não tinha nada, não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu tomei uma decisão. Então, para quem está nos assistindo e está com dúvida, está se sentindo frustrado, está sentindo um vazio interior, não tenha medo. Tome essa decisão, busque ajuda, busque ajuda. Claro que eu poderia ter buscado ajuda, mas eu não tinha nem recurso para buscar ajuda, né? Hoje eu sei, ajudo as pessoas a buscarem ajuda, me sinto feliz de poder contribuir e ajudar as pessoas. Muitas pessoas já fizeram transições de carreira comigo. E quero ajudar muito mais, com certeza, porque o momento da vida, a vida passa, a vida é finita, a vida acaba. E você tem que viver o aqui e o agora. Você tem que se cercar de pessoas que realmente valham a pena. Você tem que ter um trabalho que te dê prazer, que você ama, que você gosta, porque a tua vida vai passar. E aí, o que você quer deixar de legado, de propósito? Eu sempre me pergunto isso. O que eu quero deixar de fato? E eu acho que essa é uma busca que tem sido cada vez mais evidente, as pessoas realmente estão buscando essa felicidade também no dia a dia. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois e agora a gente vai para o intervalo. Já de volta, a gente estava conversando aqui com a coach Ana Slaviero, que fez ela mesma uma transição de carreira incrível de freira a coach. E ela mencionou essa mudança de mentalidade que é essencial para essa tomada de decisões e as mudanças que vêm por aí. Paulo, tu que trabalha, que é coach, né, também, além de palestrante, e tem esse foco em coach de vendas, mas está fazendo toda uma abordagem relacionada ao mindset. Claramente isso tem relação com o que a gente está conversando. Então, explica para nós o que é mindset para começar. Legal. Escutando a história da Ana aqui, a gente vê toda a sintonia que existe na questão da mudança de mindset com o sucesso que ela está obtendo. Né? Então, muitas pessoas reclamam da vida, né?
e nós estávamos conversando aqui que muitas pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa na sua vida, com a sua carreira, com a sua saúde, com a sua condição física, com seus relacionamentos, mas nada fazem para essa mudança. Porque como a Ana falou, existe um preço a pagar. Ela pagou o preço para poder fazer toda essa mudança e alcançar o sucesso que ela tem hoje. Então, quando a gente percebe que para fazer essa mudança tem que passar por uma zona de desconforto, assumir riscos e enfrentar as adversidades, a gente está falando que tem que haver uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela começa dentro da gente. A gente quer mudar as pessoas, isso não existe, né? As pessoas mudam porque elas têm algum motivo muito forte para essa mudança. E elas conseguem, então, mudar a sua mentalidade. E quando a gente fala de mindset, o que é o mindset? Nada mais é do que um conjunto de tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Tá? Quando nós nascemos, eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Quando a gente nasce, a gente é um computador que a gente compra zerado lá na loja. Não tem nada no HD, não tem nada, você começa a colocar coisas lá dentro. Sistema operacional, programas, quando tu vê teu computador, tá cheio, já não consegue mais nem processar nada, né? Fica lento, e as pessoas também são assim. Então elas começam a adquirir conhecimentos, começam a adquirir crenças, né? Quando eu sou criança, os meus pais começam a me dar limites, então isso vai começando a me condicionar, a me criar um modelo mental. E aí vai para a escola, adquirir novas crenças com os amigos, com a sociedade, com a televisão, né? E depois vai para o trabalho, o mercado de trabalho vai lá condicionar de novo de acordo com o ambiente que ele está convivendo. E tudo isso vai formando o nosso mindset, nosso conjunto de tudo aquilo que a gente tem na nossa mente, né? Principalmente muitas crenças, muitos hábitos que a gente adquire ao longo da vida. E aí o que acontece? Nós somos seres de hábitos. Mais de 95% do que nós fazemos todos os dias são conduzidos pelos nossos hábitos. E esses nossos hábitos são inconscientes. E então a gente faz coisas e nem percebe que faz. Então a gente tem um comportamento, uma resposta, por exemplo, que a gente dá para uma pessoa que está nos abordando, por exemplo, e a gente não percebe que a gente foi ríspido, ou que a gente foi mal educado, que a gente foi sem sentimento, enfim, não percebe. Talvez alguém falando, você não foi, né, você foi grosseiro comigo, aí a pessoa diz, não, eu não fui, ela nem percebe que foi. Porque aquilo é um comportamento automático, né? Nós temos esses comportamentos automáticos. Então, as pessoas têm esses comportamentos que são frutos dos nossos hábitos, que são frutos do nosso modelo mental, né? Então, como é que a gente muda tudo isso? Esses nossos hábitos vão se transformar em ações diárias, que vão dar o resultado que a gente tem na vida e que vai dar uma performance que alimenta o nosso mindset de novo e aquilo fica aquele círculo, que é um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso, né? Então, a pessoa não está satisfeita. Legal. Onde nós temos que atuar? No modelo mental, ou seja, lá no mindset dela, para que ela possa, novamente, criar novos hábitos, novas crenças, para que mude todo esse comportamento. O problema é o problema é essa mudança, né? Que as pessoas, a mudança dói, né? Nós vimos a Ana falar que a mudança dói, né? E o que acontece então? A pessoa na primeira dor, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, desiste. Não, eu volto para a minha zona de conforto, que eu já tenho tudo conhecido, já tenho meus hábitos, eu não preciso pensar muito, porque raciocinar gasta energia. O órgão do nosso corpo humano que mais consome energia é o nosso cérebro. Então, se nós raciocinarmos muito, nós vamos gastar muita energia, isso cansa. Então as pessoas acabam economizando energia. Podia queimar caloria também, né? Podia queimar umas calorias. Porque aí pelo menos já resolvia duas coisas. Né? Exatamente. Com problemas de outro. Então tudo isso precisa ter essa questão, né, de a pessoa querer mudar. O querer mudar tem muito a ver com a questão do motivo, né? Do motivo, do propósito. Nós falamos há pouco do propósito, né? E as pessoas, muitas vezes, no coaching, né, eu digo para a pessoa, qual é o teu propósito? A maioria não sabe qual é o propósito. Qual é a tua missão? Ninguém sabe a missão. Ninguém parou para pensar nisso. Alguns me dizem, não, Paulo, eu tenho uma missão. Está por escrito? Não, está aqui. Não, então coloca ela por escrito, porque tu te lembra dela todos os dias. As pessoas dizem assim, não tenho tempo. Mas por que tu não tem tempo? Por que tu está fazendo todos os dias? Será que as coisas que você faz todos os dias te conduzem àquilo que é o teu propósito, a tua missão?
Nem sabem. Então elas perdem muito tempo ao longo do dia com muitas coisas que não são importantes e não alcançam os resultados. Porque para chegar no resultado eu tenho que chegar justamente no propósito. E no propósito eu defino os meus objetivos na vida. Né? Porque ele que vai definir os meus objetivos. Então as minhas ações diárias têm a ver com os meus objetivos. E tudo é uma cadeia. Né? Então as pessoas me perguntam, o que é o propósito? Eu pergunto, gente, propósito. Propósito é quando você encontra aquilo que você ama fazer. Você ama fazer aquilo? Legal. O mundo precisa disso que você ama fazer? O mundo precisa disso que eu amo fazer. Legal. Você é remunerado por isso? Porque você tem que sobreviver, tem que viver, né? Tem que se atualizar, enfim, precisa da questão financeira. E você é remunerado por isso? Sou remunerado por isso. E você é muito bom naquilo que você faz? Eu sou. Então tá, então você encontrou o seu propósito. Se faltar um desses 4, não encontrou o propósito ainda. Muita gente me diz assim, Paulo, eu faço o que eu gosto, o mundo precisa, eu sou muito bom nisso, mas eu não ganho nada. Opa, então está faltando uma perna. Você não vai conseguir se sustentar com isso, você vai acabar buscando uma coisa que talvez você não queira para poder ter o teu sustento. Então não vai ser feliz. Ou então, você vai ganhar dinheiro, mas você não gosta do que faz. E novamente faltou uma. E aí você, novamente, não é feliz. Você consegue só encontrar essa plenitude quando você encontra o teu propósito. E aí sim, quando encontrou o propósito, é tudo legal. Então agora eu vou definir os meus objetivos. O que eu tenho que fazer para manter nesse meu propósito? E a partir daí você cria planos. Planos. E esses planos de ações você vai ter que acompanhar. E você vai ter que fazer, vai ter que agir e enfrentar as dificuldades. Né? Sim, aí sim é uma jornada, não deixa de ser uma jornada. É uma jornada. Né? Paulo, a gente pegou um vídeo teu que fala de sucesso. Vamos rodar e dar uma conferida nisso aí. Legal. Olá, pessoal. O que é o sucesso para você? É ter dinheiro? Qualidade de vida? Ter mais saúde? Ter melhores relacionamentos? Quem sabe comprar uma casa, um carro? Sair para viajar com a família? O que importa, gente, é o que cada um coloca como objetivo. Se a gente for olhar no Aurélio, sucesso é aquilo que se sucede, um bom êxito, um resultado feliz. O filósofo Epiteto, ele diz o seguinte, que sucesso é aquilo que se tenciona a ser e fazer o que é necessário para alcançar. Vejam que o sucesso está ligado a algum objetivo. Quando as pessoas estabelecem objetivos e seguem atrás e alcançam aquele objetivo, elas atingem o sucesso. Legal, né? Então, o sucesso é feito de momentos. O sucesso é feito de etapas. Você estabelece um objetivo, corre atrás e alcança aquele objetivo. E você alcançou o sucesso. Muitas pessoas atingem o sucesso e acabam estabilizando, né? Estacionando na vida e ficam por anos, né, em cima daquele sucesso. Mas o sucesso, como eu disse, ele é momentâneo. Muitas empresas que atingiram sucesso no passado não conseguem atingir hoje. Por quê? Porque o cenário mudou. O cenário é outro. As tecnologias evoluíram. A internet está para nós hoje como nunca esteve no passado. A comunicação móvel hoje é completamente diferente do que era no passado as comunicações. Então, tudo isso gerou um novo ambiente, um novo cenário. E as empresas que pararam no tempo não têm mais o resultado que tinham antes. Então, o sucesso, ele é momentâneo. Mesmo o vale para as pessoas também. Então, as pessoas têm que progredirem sempre, têm que evoluírem sempre para manterem o sucesso. Eu sempre digo que velho é aquele que para, que não muda. Eu posso ter 50, 60, 70, 80, 90 anos e continuar atualizado. E não vão envelhecer nunca. Então o sucesso está ligado ao seu objetivo. Quais são os objetivos que você tem hoje? O que você está fazendo para alcançar esses objetivos? Você está avaliando o cenário e se adaptando a esse novo cenário? Então, mude, se atualize, se adapte a esse cenário e você vai alcançar o sucesso. Bom, obviamente a gente vai continuar falando sobre esses assuntos, tem muita coisa para a gente debater,
Mas só depois do intervalo, então, ó, não sai daí. Já de volta, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cabelos, beleza, franjas. Vamos ver o que o César Augusto nos fala no Divina Beleza. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quadro Divina Beleza Estética com propósito, hoje para falar de franja. Quem nunca quis ter uma franja para chamar de sua ou teve vontade de cortar uma franja, hoje a gente vai desvendar um pouco as tendências, aquilo que combina com vocês, qual tipo de franja você pode usar. Aliás, você pode usar todas as franjas, todo mundo pode usar franja. Existe um estilo de franja que combina mais com o seu rosto ou até mesmo com o seu propósito. Se quer o cabelo mais prático, se quer o cabelo um pouco mais forte, com mais estilo, sempre vai ter uma franja para combinar. No salão, o que acontece? O que eu mais ouço é, gostaria de mudar o meu cabelo sem mexer no comprimento. Bom, a franja é uma ótima opção. Franja não significa que o cabelo tem que ficar com uma franja curtinha. Existe franja média, existe franja longa, existe franja curta, existe franja falsa franja. Por exemplo, essa nossa primeira franja, ela é uma franja mais simétrica, com um pouco mais de força, com mais autenticidade. Ela limita um pouco, mas ela funciona muito bem. Ela é normalmente em cabelos de tons mais monocromáticos, embora o cabelo pode ser mais picado, pode ter mais movimento, pode ter fios longos, fios compridos, mas o cabelo mais monocromático ou até com cores coloridas, um pouco mais fantasia, funciona muito bem, mas ela é bem autêntica. Já essa nossa segunda franja, uma franja mais suave, uma franja que dá para usar tanto para a direita como para a esquerda ou até mesmo no meio, ela tem uma certa praticidade, funciona muito bem para quem gosta de prender o cabelo e deixar alguns fios caídos. Então ela é uma franja coringa que funciona para todos os tipos, tanto para cabelo monocromático como para cabelo com luzes. Por que eu falo sempre em cor monocromática ou luzes? A franja, ela precisa conversar com o movimento do cabelo. Ah, mas o meu rosto fica muito redondo com franja, não posso usar franja. Isso não existe. Todo mundo pode usar uma franja. Só que tem que adequar a linha e a forma de acordo com o seu propósito. Aquilo que tu quer transmitir com a sua franja. Existem franjas mais fortes, mais românticas, mais suaves, mas sempre tem uma franja para você. Essa terceira franja que a gente está falando aqui é o que a gente chama de uma alusão à franja. São franjas mais à altura do queixo ou até mesmo do nariz, que dá para prender o cabelo, dá para colocar para trás da orelha, mas ela tem um toque de franja, é um movimento frontal. A área da franja ela é feita para ter este movimento, para não ficar tão sério, tão duro essa imagem frontal. E quando a gente quer movimento, a franja funciona muito bem para isso. Todo o verão, toda mudança de estação vem a pergunta, está se usando franja? Está funcionando? Se usa? Sempre se usa. Franja é uma grande opção. Use e abuse da franja. Tem muita forma de usar a franja. Né? O que importa mesmo é brincar com a franja. Ela é divertida, ela é feita para a gente brincar. Não tenha medo, eu vou repetir de novo, não tem medo de usar franja. Tem medo de usar a franja errada. É importante a gente entender o propósito da franja. Se é para te deixar mais divertida, se é para te deixar mais séria, mais organizada, se quer deixar mais dinâmica, isso é que importa. Mas toda forma de rosto pode receber uma franja. Todo tipo de cabelo pode receber uma franja? Sim, alguns cabelos darão mais trabalho, outros darão menos trabalho. O cabelo crespo exige um pouco mais de cuidado, óbvio. Ah, eu tenho meu cabelo crespo e quero ter franja. Pode, só que vai ter que escovar, vai ter que dar uma atenção maior, mas é possível usar. A dificuldade da franja ela é só quando ela vai começar a crescer. Aí é preciso, e aí existe algumas formas de fazer franja, ou de desenhos que a gente vai cortando e ela vai podendo crescer sem que ela se torne um problema. Mais perguntas? Fala com a gente, pergunta e a gente vai estar respondendo com o maior prazer. Então, perder o medo de fazer franja? É hora de você apostar numa franja e revelar a sua divina beleza.
Então tá aí, ó. Pra quem quiser arriscar, dá pra ter franja sim. Eu quase vim de franja hoje. Ia ficar interessante, né? Não sei. Tu curte franja, Ana? Mais ou menos. Pois mas é difícil, é mas polêmico. passar por tantos desafios e mudanças, dá pra até tentar. Olha, aí às vezes as pessoas, inclusive, mudam o cabelo quando estão numa nova Claro, fase, né? A é coisa uma forma repercute digamos assim, de enfrentar a mudança. de dentro pra fora. De dentro pra fora. Paulo, tu mencionaste algo que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Esses 4 aspectos, né, na vida da pessoa. Claro, tu trabalha mais com business coach, né? Mas ele se adequa muito à questão da mudança de carreira. Quais são os aspectos que vocês acham que pesa mais na hora da pessoa querer uma mudança ou evitar uma mudança, estar com medo de uma mudança? Então, até a gente comentou um pouco antes aqui, o principal aspecto que, vamos dizer assim, que inibe as pessoas de alcançarem o sucesso na vida, né? Quando a gente fala sucesso, não é uma questão apenas de carreira, de negócios, né? É na vida. Sucesso nos relacionamentos, sucesso na vida afetiva, né? Sucesso na saúde, sucesso na forma física, sucesso, aí sim, no aspecto profissional, no relacionamento com os filhos, enfim, tudo. Então, o que impede a maioria das pessoas de alcançarem sucesso? É que, para isso, precisa aquilo que a gente falou, pagar o preço. Pagar o preço significa eu sair da minha zona de conforto e ingressar numa zona que eu não conheço, que é uma zona de desconforto, de caos. E ali tem muitos riscos, o desconhecido, e a pessoa fica com medo, né? A Ana falava, o que as pessoas vão falar? Será que eu consigo? As crenças começam a agir, as crenças limitantes, as crenças negativas que eu fui acumulando ao longo da vida, que me falavam lá quando eu era garotinho, agora agem em mim. E aí me limitam. E eu digo assim, não vou conseguir. Então eu fico aqui onde eu já estou, porque aqui eu já conheço. Já sei o que vai acontecer aqui. Eu evito de ir para essa zona de desconforto, de caos, onde eu não sei o que vai acontecer. Será que eu consigo? Será que vale a pena? Né, Ana? Eu acho que é dentro dessa ideia, né? No teu caso mais no coaching de carreira, né? E para entender tudo isso, é muito importante que a pessoa busque o autoconhecimento, né? As pessoas têm medo de se conhecer, de se entenderem quem elas são. Quando você toma uma decisão de fazer uma mudança, busque o autoconhecimento, busque ajuda, busque entender quem você é, quais os recursos que você tem. Porque você tem o recurso necessário para fazer qualquer tipo de mudança em qualquer área da tua vida e obter sucesso. Porque as pessoas têm um medo a enfrentar a dor, a insegurança, aquela vergonha. Mas se você cria consciência, você quer isso, você enfrenta, você vai. E com a ajuda, né, o coaching, por exemplo, nas ferramentas poderosíssimas que fazem você entender esse momento atual e te levar para o momento desejado, aquilo que você realmente quer conquistar em qualquer área da tua vida. E num curto espaço de tempo. Às vezes as pessoas passam anos e anos naquela mesma situação, no vitimismo, na mediocridade e não se dão conta disso. E hoje pesquisas demonstram, Ali, que mais de 60% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos, mas não têm coragem de fazer uma mudança. Pois é, isso é uma loucura e foi interessante tocar num ponto, até porque assim, o processo de coaching virou moda. Então, por isso, inclusive, que a gente trata tanto desse aspecto, as pessoas, a gente sente que tá borbulhando, fervilhando essa necessidade. E a impressão que eu tenho é que as pessoas vivem muito no piloto automático a ideia de uma vida projetada já para elas. Então, aquela coisa, sai do colégio, faz uma faculdade, muitas vezes empurrado por alguém, e assim vai indo, e daí eu tenho que subir na empresa, nem sei se eu gosto da empresa, mas o negócio é ganhar dinheiro, é ter poder. E quando a pessoa se dá conta, em algum momento, e vocês, deve ser o momento em que caem para vocês, tipo, peraí, o que eu tô fazendo, né? E aí para fazer esse processo. Exatamente. Então é esse despertar que a gente pode dizer assim, né? Isso pode acontecer quando tem algo muito forte acontecido na vida, uma doença, por exemplo, né? Na família ou na própria pessoa. Ou, de repente, quando passa por uma experiência, né? Pode ser até sido um treinamento, ou alguém ter falado, enfim, que despertou aquilo. O despertar, na verdade, né? Pode acontecer em qualquer situação, né? Então, é muito sui generis isso, né? De cada pessoa isso, o despertar, muito
muito próprio de cada Cada um tem o seu momento, né? Cada A um Ana tem o teve o seu seu momento. ali quando esse diante de uma despertar, situação... ele pode vir, né, numa situação de uma dor, de uma situação de ruptura, né? Ele pode vir num momento de um medo intenso e a pessoa tem que se mobilizar e fazer algo diferente. Ele pode vir, vamos supor assim, eu tinha muita vergonha no sentido assim, eu era tímida, introspectiva e tinha dificuldade de me relacionar com pessoas. O que eu fui fazer? Eu fui desenvolver isso, enfrentar. Fui trabalhar, fui treinar, fui praticar a minha dinâmica com o público, com as pessoas para tirar isso. Mas eu tive que enfrentar isso, eu tive que ter consciência dessa minha dificuldade e não ter medo. Ou eu simplesmente me encolhia num casulinho e ficava lá. Não, eu vou me expor, eu vou contar a minha história, né? Nem todo mundo gosta, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos cada dia ser melhores, quando nós temos consciência daquilo que nós queremos nos tornar. E ter também a humildade de reconhecer que a gente não é bom em tudo e que talvez seja exatamente nisso que a gente tem que evoluir. Exatamente. Né? A gente vai voltar no próximo bloco com esse assunto. Aliás, nós nem falamos ainda de coach de vendas e aplicado para business, né, Paulo? É verdade. É que tá muito, a gente precisa de mais umas 3 horas. Mas enfim, vamos pro intervalo, já voltamos. E como a gente é muito legal por aqui, tem coisa boa para quem está nos assistindo. A Ana está oferecendo o livro dela, ó, vou mostrar aqui, tá? Para quem se manifestar, então uma super inspiração. A primeira pessoa, não é para quem se manifestar, para a primeira, né? Que eu só tenho um livro aqui. Super inspiração, tá? Olha aí ó, no Facebook, tá bem? Da RDC. E para quem também estiver assistindo, inclusive nas reprises, o Paulo oferece a primeira sessão de Business Coach gratuitamente. Business Coach, quer saber o que é? Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o nosso Drops de Moda. Então, de volta. E agora vamos falar já conjuntos estampados. Tu gosta, Paulo? Não, não sou muito chegado no estampado. Não, mas é que facilita muito, porque ali a pessoa não precisa nem pensar. Já vem prontinho, ó, sai, tá perfeito. Paulo, Business Coach. A gente falou muito aqui sobre carreira, mas o Business Coach, o que é? Então, o Business Coach, na verdade, já existe uma denominação no mercado, que é o coaching voltado para o negócio, né? Então, orientações dentro do negócio, empresários, profissionais liberais, enfim, de como ele conduz o negócio, que mudanças comportamentais ele deve ter para conduzir o negócio dele, né? Eu criei um modelo, na verdade eu chamo de Business Coaching de alta performance, porque durante mais de 30 anos eu atuo com consultorias, treinamentos, enfim, e há um pouco mais de 10 anos com coaching. E o que eu percebi ao longo dessa trajetória, né? Que para haver a mudança, na verdade, para adotar uma nova estratégia, uma nova prática, né? Uma nova técnica, precisa também da mudança. Se não mudar, não acontece. O resultado não acontece. Tem uma frase que rola no Instagram, no Facebook, que é essa coisa não esperar. Não adianta esperar resultados diferentes se a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Exatamente. Essa é célebre, essa frase citada por Einstein, dizem, né? Fica lá rolando, agora as pessoas ficam refletindo, tomam essas atitudes, será? Não acontece, né? Na maioria das vezes não acontece, claro que acontece com muitos, né? Então, o Business Coaching de alta performance, que eu denominei assim, eles juntam
de muitas ferramentas do coaching, porque eu tenho que mudar comportamento, eu tenho que fazer com que a pessoa mude o seu comportamento, né? Eu tenho que ajudar ela nessa mudança de comportamento, orientar para que ela possa fazer essa mudança. Legal? Bom, mas para mudar para quê? Para mudar para usar uma nova técnica, uma nova estratégia, para que ela possa ter melhores resultados no seu negócio. Seja um empresário, seja um gestor de uma área, ou seja um profissional liberal. Então, muitos profissionais liberais me procuram, eu gostaria de ter melhores resultados, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou um advogado, e eu gostaria de ter melhores resultados. Então a gente vai ter que introduzir novas estratégias, talvez estratégias de marketing, estratégias de vendas, estratégias de pessoas, né, de gestão de pessoas, porque a gente tem que identificar onde está essa dificuldade. E aí tem mudança. Então, a mudança exige mudança de comportamento e mudança de modelo mental. E eu tenho que trabalhar, então, ajudar ele para que ele enxergue isso, perceba que isso é importante, veja motivo para que isso aconteça e aí passe, então, a adotar alguns planos de ação para essa mudança. E é desconfortável, né? Só te ouvir falar, assim, dá um desconforto, porque a pessoa, ela realmente tem que tomar atitudes que são diferentes, enfim, e com as quais ela não está habituada. Exato. Dentro dessa ideia, tá essa questão do coach de vendas também, porque a pessoa, na verdade, ela se vende profissionalmente, ela está vendendo o seu serviço, né? Exatamente. Então, o coaching de vendas ele surgiu em 2009, quando eu estava dando uma consultoria numa grande multinacional. E eu comecei a notar que os profissionais da área de vendas não estavam tendo o resultado que eles gostariam que a empresa estava cobrando. Eu percebi que as abordagens deles eram muito passivas, né? eram tentando empurrar um produto para cima do cliente. E como eu já tinha minha formação em coaching, eu disse, por que não usar o coaching na venda? Então eu comecei a desenvolver um método e onde a venda, o processo da venda é baseado em perguntas. Desde o início, normalmente os vendedores fazem algumas perguntas no início do processo, mas depois acabam tentando vender aquilo que eles querem. Então, eu introduzi um conjunto de perguntas durante todo o processo da venda. Perguntas que vão ser perguntas de coleta, perguntas de identificação da necessidade, perguntas que vão aprofundar o problema para que ele possa dar valor a uma solução, perguntas que vão conduzi-lo para uma solução, perguntas que vão já contornar as objeções, então já sabe quais são as objeções, já coloca as perguntas no meio, para que a objeção não surja depois, e perguntas de fechamento. Então, é todo um conjunto de perguntas e no final ele compra. Na verdade, eu não estou vendendo, eu estou despertando a compra. Sim, então não é tão simples quanto precisa de alguma ajuda? Não, exatamente. Vai bem mais além. Muito mais além. Então, aí, quando eu comecei a implementar isso nas empresas, eu percebi que, novamente, precisava de uma mudança de mentalidade. Né? E aí veio a questão, de novo, eu tenho que mudar o modelo mental, porque não adianta eu tentar introduzir uma metodologia se ele não está querendo mudar o seu modelo mental. Ele usava por um tempo e caía de novo na zona de conforto, usava aquilo que ele usava sempre a vida inteira, que não dava resultado, mas que dava conforto. Então, por que as pessoas não mudam, né? Que a gente está falando aqui, né? Porque estão na zona de conforto, porque aquilo ali é melhor, está mais tranquilo, não exige tanto, não queima tanta energia. É isso, na verdade, o medo do desconhecido gera essa questão do desejo do conforto, né, da segurança. Agora, ouvindo vocês dois, eu fico pensando assim, como seria importante esses princípios do coaching chegarem e se tornarem realmente mais populares, para atingir, para beneficiar várias pessoas e não só, ainda tende a ser um pouquinho assim, restrito a quem pode pagar, né? Mas tem alguns princípios que poderiam ser mais popularizados que ajudaria muita gente nos mais diversos cargos e serviços. Mas eu acredito assim, ali que a questão do coaching, ela está sendo disseminada. Então, assim, eu gero conteúdo todos os dias, em todas as redes sociais, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, né, Google+, Twitter. As pessoas que realmente querem, sentem um desejo, elas buscam. Mas é que a maioria das pessoas vive numa zona da mediocridade, no vitimismo, sempre foi assim. Como as pessoas gostam de se vitimizar,
e botar a culpa das coisas nos outros, né? É a crise, é o governo, é o chefe, é não sei o quê, tudo por conta dos outros. Mas quando você tem um desejo, você busca, se alguém tem sucesso, você também pode ter sucesso. Agora, você tem escolhas, você quer ter sucesso, você pode ter sucesso, você não quer ter sucesso também. Você se sente um fracassado, você é uma verdade, você vai ser fracassado. Você é uma pessoa que se sente vencedora, você vai vencer. Mas isso é mudança de mentalidade. Exatamente. O que você pensa, você age. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está pensando, porque são os teus pensamentos que determinam as suas ações. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram ações. Se for um pensamento positivo, vai gerar uma ação positiva. Se for negativo, vai gerar uma ação negativa. E o que nós vimos hoje? Que as pessoas culpam todo mundo, culpam a situação, culpam a crise. Não, para aí. O que eu preciso, quem mudou a minha vida? Fui eu mesma. Ninguém veio até mim, Ana, você vai mudar a tua vida. Não, eu decidi, eu paguei um preço por isso. E se eu conseguir mudar a minha vida, quem está nos assistindo vai conseguir mudar a vida também. Mas tem que ter o desejo, tem que ter o querer. E acreditar que você é capaz, de que você tem recurso, que você tem um potencial infinito para ser explorado. Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, então eu vibro com aquilo que eu faço, eu acredito nisso, eu hoje ajudo as pessoas, faço isso todos os dias. Mas as pessoas não buscam um filme, ficam assistindo novela, ficam assistindo nada contrário, eu não tenho nada contra. Eu não assisto há muito tempo TV, por exemplo, eu sei que tem programas como esse maravilhosos que eu vou lá e assisto, mas eu sei selecionar. Você tem que usar filtros. E as pessoas ficam envolvidas com situações que não evoluem. Sim, até para daí entrar naquela questão do onde é que eu quero chegar, onde né? É que, e fazer exato, acontecer para aquilo, porque exato. senão a gente dissemina muita energia em um monte de coisa que não leva a nada. E acho muito oportuno a gente estar falando sobre isso agora em dezembro, porque é uma época em que as pessoas param para refletir e iniciar um novo ciclo, daqui a pouco com essas, né, com aquela listinha de resoluções de ano novo. Mas é interessante que as pessoas chegam agora no final do ano, né? Vão comer lentilha, vão usar cuequinha, calcinha amarela, 7 pulinhos na onda, comer a uva. Tá, mas Paula, não e aí tem, não fazem o que tem que fazer. Não tem problema fazer isso tudo. Não, pode fazer. Tem que fazer, porque eu faço isso tudo. Pode isso fazer, tudo é mas pensamento cadê? positivo, né? É. Um pensamento positivo, mas tem que agir, né? Sim, não adianta Cadê fazer o só plano isso. de ação? Cadê o plano de ação? Exatamente. A gente criou um projeto 2019 extraordinário, nós estamos na 3ª edição, que é um projeto exatamente para as pessoas escreverem o seu planejamento. Mas quem eu sou e o que eu quero. Né? E o que eu preciso para conquistar isso, senão as coisas não saem. Eu juro por Deus que eu já escrevi, olha só, eu não só apenas assisto, tá? Como eu realmente pego as coisas e eu anotei aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês o que o Paulo e a Ana me falaram algumas questões para eu refletir depois. Porque eu fico prestando atenção em tudo e eu acho que é válido, independente de nesse momento eu não tô, né, já fiz uma transição de carreira, não teria uma questão pontual, mas eu acho que é válido para todo mundo pegar isso, só um pouquinho, será que eu não tenho que ajustar o rumo aqui? Porque ninguém é feliz o tempo todo, né? A gente tem várias questões para evoluir. Mas você quer mais. Permanente. A evolução é permanente. Exatamente. Né? E uma coisa que a Ana falou, assim, eu sempre falo isso, né? As pessoas sempre têm a verdade. Se elas dizem que não pode, estão certas. Se elas dizem que pode, estão certas. Ela que define. A verdade é de cada um. Exatamente. Então tá, para finalizar esse programa, eu quero uma dica de cada um dos profissionais aqui, como sair dessa zona de conforto e conseguir os seus objetivos. O que vocês acham? Uma diquinha fácil, né? Uma coisa que a gente possa fazer em casa, por exemplo, anotar, enfim, algo que as pessoas possam ver que é possível. Só uma dica? Tá, pode dar mais. Pode ser que a produtora me estoure o tempo ali. Isso, então tá. Não, eu digo assim, a primeira coisa que a pessoa tem que sentir é o seguinte, que ela tem que assumir 100% da responsabilidade pelos seus resultados, pela sua vida. Tá? Ela não pode botar culpa em ninguém, ser vítima. Ela é responsável pelo seu destino, pelos seus resultados. Assuma essa responsabilidade. Enquanto o seu propósito, faça um plano de ação e haja. Acho que são 4 dicas em uma. E dá pra fazer isso, então, uma forma bem prática, realmente, é escrevendo, né? Isso, porque aí a sempre. pessoa, acho que materializa, não fica só lá no viajandona e não sabe o que fazer. Exatamente. Bota no papel, sempre no papel. Bota o seu quadro de sonhos, os seus objetivos, o seu propósito, coloca no papel, fixa em tudo quanto é lugar, Vou na escrever sua aqui casa. quadro de sonhos. Quadro dos sonhos, exatamente. Eu vou botar meu sonhos, quadro dos sonhos lá para aí. 2020, 2021. Coloca lá, onde é que eu quero estar, com quem eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. Então, coloca lá. Visualiza isso todo dia. Trace planos.
Haja de acordo. Eu tô rindo porque eu vou ver a reprise desse programa mais umas 3 vezes depois. Ana, o que tu tem aí para agregar? A minha sugestão, complementando tudo isso que o Paulo falou, é assim, busque o autoconhecimento. Entenda quem você é para buscar o que você quer ser. E o que você deseja ser e o que você deseja conquistar. Faça planos por escrito. Coloque ali 2 colunas. O que eu quero para 2019 e o que eu preciso para conquistar. Coloca lá no mínimo 5, 6 metas, objetivos. E do lado bota assim, o que eu quero e o que eu preciso, né? Como é que eu vou conquistar isso? Eu quero comprar uma casa nova. Mas como? O que eu preciso para conquistar uma casa nova? Eu quero fazer uma transição de carreira. O que eu preciso para fazer uma transição de carreira? Eu quero alavancar o meu negócio para ter melhores resultados, mas o que eu quero? Eu quero dar mais tempo para minha família, o que eu quero, o que eu preciso. Então isso é muito importante, porque tudo que você foca, você expande. Então, no que você está focando? Você está colocando seu foco no que, nesse momento, você está expandindo. Se é uma situação positiva, você vai expandir o positivo. Se é negativo, você vai expandir o negativo. Por isso que nós vivemos na era da depressão, da tristeza, da angústia, porque as pessoas continuam se focando naquilo que não é tão positivo. Olhe para a sua história e veja a sua história como algo positivo, com grandes aprendizados. Eu tinha vergonha de olhar para a minha história e contar a minha história, mas quando eu passei a olhar de forma positiva, os aprendizados, tive fracassos, não sou perfeita, mas aprendi muito, teve grandes aprendizados. Me cerco de pessoas positivas, pessoas que me elevem, que me coloquem para cima, porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, olhe para o seu entorno e veja com quem você convive a partir de agora. Olha, Ana, só vou te dizer uma coisa, porque esgotamos, né? Não tem o que fazer, a gente podia ficar aqui, mas eu só quero dizer o seguinte, vocês não me venham dizer que 2019 tá ruim por culpa de vocês, tá? Por culpa dos outros. Vamos pegar as rédeas da vida, que depois desse programa aqui não tem mais saída. Obrigada, gente, pela presença, tá? Obrigada pra vocês. Fiquei agora com Arquitetura e Design com a Elione Prestes. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.